Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já. Então a gente está na Estação dos Acharyas. Srimad Gaura Govinda Swami Maharaj. Então ele estava dizendo, né, que realmente nós não temos olhos, né, para ver o sado, ou seja, e que muitas vezes também nós nos levamos muito por aspectos emocionais quando nós estamos na presença de um sado, e que na realidade, por uma visão defeituosa, nós queremos ver para crer, isso que ele estava explicando, né? Mas o que a gente deveria entender é admitir, ou seja, que deveríamos compreender a nossa invalidez, ou seja, que somos cegos. Então, no mundo transcendental, nós temos que entender que somos cegos, que não temos a visão correta. Então, por isso, médico, cura-te a ti mesmo, né? Imagina, Sri Maharaj, ele fala que essa é a essência do Bhagavad Gita. A gente podia pensar, qual é a essência do Bhagavad Gita? Você fala, não, aham sarvasya prabhavo, matar sarvam pravartate, ou mamanabhavama bhakto, madhyagnimana mashkura. Você podia pensar nesses versos, né? Mas Sri Maharaj deu uma explicação muito sábia, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Ele falou isso. Em relação ao Bhagavad Gita, imagina. Então, César Maharaj ele foi muito conceituado, assim como um dos discípulos mais qualificados para o Bhagavad-siddhanta. Imagina, uma vez ele escreveu um poema, né, a respeito de Bhaktivinoda Thakur, e o próprio Bhagavad-siddhanta ele ficou tão assim, comovido com esse poema, que ele falou depois, olha, agora eu posso ir embora tranquilo, porque eu sei que tem uma pessoa que vai me representar bem. Será Maharaj. Então ele falou isso, né? Médico, cura-te a ti mesmo. E em relação ao Bhagavata, imagina o Bhagavata, são 18, e esse verso não está no Bhagavad Gita, se você procurar lá, médico, cura-te mesmo, qual é o número? Você não vai achar. É um insight dele, ou seja, ele tem esse poder, né? E no Bhagavata são 18 mil versos. Imagina o Bhagavata que foi escrito depois de um transe meditativo, Vyasadeva. Depois, a gente sabe, né? Narada Muni foi lá, né? Castigou Vyasadeva. Falou, você até agora não escreveu nada a respeito do Bhakti, né? Escreve algo de Bhakti mesmo, não essa coisa meio misturada aí com Gyana, com Karma, com Dharma, né? Escreve algo do Bhakti. E ele escreveu o Srimad Bhagavatam, que é a essência, né, de todo o conhecimento védico, né? É o fruto maduro da árvore dos Vedas. Se a gente entende o que é o fruto maduro da árvore dos Vedas, significa que ele caiu, ele está fora da árvore dos Vedas. É uma coisa assim. Ele está fora da árvore dos Vedas. Né? Por isso que se fala, ele é o fruto maduro de todo conhecimento védico. Ele está meio fora disso. Né? Isso é o chamado Bhagavata. E aí, César Maharaj falou, qual é a essência do chamado Bhagavata? Ele fala, o meio ambiente é perfeito. Essa foi a essência do chamado Bhagavata. Não tive assim, com duas instruções assim, tão importantes assim. É para entender que você realmente precisa curar a si mesmo. O problema está aí dentro. Está aí dentro, né? Não está fora, não é nada disso. Então, quando a gente está, principalmente quando a gente está lidando, né, com sadhus, com as pessoas que estão praticando vida espiritual, a gente tem que entender que a gente não tem visão, não. A nossa visão é visão muito deficiente, né? Por isso, provar as coisas não é simples, né? Como, por exemplo, a gente vê, né, Mukunda Datta, ele chama a Gadadhara Pandita, vamos lá, vamos ver um Vaishnava, vamos lá. Você quer ver um Vaishnava? Quer? E Gadadhara, não, já a vida toda em contato com os Vaishnavas, querendo ver os Vaishnavas. Chegou lá, cadê o Vaishnava? Era Pundarika Vidyanidhi. Quando ele chegou lá, ele viu quem? Viu uma pessoa fumando fumando um charuto, no narguilé, uma coisa assim, cheio de
cheio de pessoas fazendo massagem nele, ele parecia um materialista, né? E aí Mukunda falou, uau, ele já ficou assim, né? Como se me chama, Gadadhar ficou, você me chama para ver um Vaishnava, e quem é isso? No que é isso? E aí Mukundadatta cita um verso, né? E aí, nesse momento, Pundarika Janini cai do seu palanquim e começa a ficar em êxtase. Gadadhar percebe que havia cometido uma ofensa mental e pede para escutar o mantra dele, né, para Mahaprabhu. Ele falou, cometi uma ofensa, eu quero escutar o mantra dele. Então não é coisa simples você ver um Vaishnava. Por isso esse passatempo é um passatempo, uma coisa que foi um arranjo de Krishna mesmo para nos mostrar, né? A gente conta esse passatempo sempre, né? Todos os Vaishnavas já contaram pelo menos, não sei, umas 10 vezes na vida, uma coisa assim. Porque realmente é uma coisa muito, muito, muito forte, né? Você confundir um Vaishnava. Você não pode confundir um Vaishnava, você não pode julgar um Vaishnava pelo seu aspecto externo, né? Quando eles viam, né, Vansidas, quando se via Vansidas Baji Maharaj, as pessoas tinham medo dele, medo, porque era um aspecto que dava medo. Então nós temos que nos aproximar dos Vaishnavas com o coração aberto, né? O que significa coração aberto? Krishna, eu sou seu. Isso é coração aberto. Você abre o coração, eu sou seu. Não tenho nada. Eu sou sua propriedade. Como também Sri Samaraj, né? Ele conta. Bom, quem contou foi. Quem contou isso? Bom, não sei. Mas na realidade foi. Quando o Sri Samaraj ele estabeleceu uma mata, a Sri Chaitanya Sarasvati Mata, e aí então no momento ele queria indicar um sucessor, né? Então ele escolheu Govinda, né? Govinda Maharaj. E quando ele falou, você vai ser o meu sucessor, ele falou assim para Govinda Maharaj. O Govinda Maharaj falou para ele, eu sou sua cabra. Eu sou sua cabra. O que é isso, sua cabra? É porque lá na Bengala é assim, você tem uma cabra, você sabe, ela vai ser usada para o sacrifício. Eles usam uma cabra para sacrificar para duro. Ele falou assim, eu me sacrifico por você. Porque é um sacrifício, imagina, ser um acharya, uma missão assim, uma coisa que ia dar problema. Já sabia que ia dar problema, né? Então, na verdade, assim, eu sou seu. Por exemplo, o que a gente vê sempre nas escrituras, essa demonstração de humildade, qual é? Eu me prostro diante de você com a palha entre os dentes, eu seguro uma palha nos dentes e me prostro em você. Como um animal, assim, uma coisa assim, né? Ou seja, você não pode falar nada, você está com a palha no dente, você não fala nada, você está lá com a palha no dente, é como um animal. Quando você tem um animal, você manipula o animal, você faz o que você quiser com ele, né? Ele depende da sua... Por exemplo, os cachorros estão aqui, eles não estão caçando, eles precisam que a gente vai alimentar os cães. É assim, uma coisa assim, a gente vai alimentar... Os pavões já são mais independentes, a gente não precisa ficar alimentando, eles vão caçando bichinho por lá. Mas quando... A gente entende o quê? Quando essa necessidade de ter um controlador, que então você pensa, eu sou seu. Não tem, esse é estar de coração aberto, é abrir o coração, né? Por quê? Porque o nosso coração está cheio de sujeira, e essa sujeira, ela não deixa a gente realmente chegar a esse sentimento, eu sou seu, olha, faça o que você quiser, como o Mahaprabhu, ele fala, você pode fazer o que você quiser comigo, você pode me abraçar, você pode me chutar, você escolhe o que você vai fazer, isso é o plano da rendição, essa é a verdadeira visão que nós devemos ter, quando a gente se aproxima do Sadhguru, você tem que desenvolver esse tipo de visão, assim, sentimento, eu sou seu, estou entregue a você, essa é a ideia. Pergunta se tudo bem cantar japa com muito ódio no coração. Querendo matar alguém, tudo bem, pode cantar. Acho que na realidade você vai cantar japa para não ter esse sentimento de ter ódio das pessoas. Então, se você fala assim, não, eu vou cantar japa, mas eu tô com ódio. O Gayatri, eu acho que o Gayatri é diferente. Porque o Gayatri, você vai sentar lá, fazer um shmara, né? É diferente. Agora, o santo nome não tem regras nem regulações.
Não existe uma regra que fala assim, se você está com ódio, não canta o santo nome. Se você está com luxúria, com ira, não canta o santo nome. Não existe isso. A kama sarva kama va moksha kama udharadi. Ou seja, é isso. Com problemas ou sem problemas, você tem que cantar o santo nome. Você não precisa se preocupar com isso. Imagina, a gente vê esse caso, o caso de Mrigari. É muito famoso esse caso. Narada Muni chegou lá, estava um caçador tão cruel que ele tinha prazer de matar os animais, mas não somente prazer de matar os animais, ele gostava de ver os animais se agonizando. Então ele atirava uma flecha no animal lá e o animal ficava lá, né? Então ele mirava, ele era muito perito, ele não fazia um tiro assim fatal, ele fazia um e deixava o animal agonizando, assim, o animal sofrendo. Ele olhava assim, olhava aquilo e falava que sentia prazer com isso. E até que Narada Muni chegou, e qual foi a condição? Narada Muni começou a pregar para ele, e Narada Muni queria iniciar ele, e qual foi a proposta de Narada Muni? Ele falou, olha, mata os animais de uma vez, por favor, não deixe eles sofrerem. E foi essa única instrução, foi uma instrução assim muito, muito, muito bacana, né? Muito relativa, eu acho. E isso ajudou, e ele foi ganhando compaixão, claro, ficou com a presença do sábio, Narada Muni, imagina. E com isso, depois ele se tornou uma pessoa incrível, que não gostava nem de pisar nas formiguinhas. Quando Narada Muni voltou depois de um ano, ele foi lá e ele foi prestar reverência para Narada Muni e começou a cair meio de lado, assim, jogar, né, o pano assim. E aí, Narada Muni, o que você está fazendo? Ele falou, não, porque tem as formiguinhas aqui, não quero esmagar nenhuma formiguinha. Imagina como ele mudou, né? Agora, quando a gente pensa assim, você está com raiva, você vai deixar de cantar japa? Não canta. Talvez você não consiga se assentar e vai cantar uma japa. Como você vai estar com raiva, você vai meditar em Radha Krishna. Com raiva, querendo matar pessoas. Vou matar. Está Radha Krishna sentados, né? Radha com seu vestido azul, Krishna com seu dote amarelo, e as chakras. Não tem como, você não vai conseguir fazer isso. Nem quando você não tem raiva você consegue. Imagina tendo raiva. Então você não consegue fazer. Mas nesse momento é o momento de você cantar alto. Hare Krishna, Hare, uma coisa assim. Hare Krishna, Hare Krishna. Grita. Isso vai tirar os seus demônios. Uma coisa assim. Porque na realidade são como demônios, essa raiva, essa é uma coisa. A ira é muito poderosa. Quando a gente vê esse verso, né? Vachu Vega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Darapashta Vega, Tam Vega, Jovishareita, Dirá, Saravana, Pinam, Pritibim, Sasasyata. Quando a gente esse verso, na Rupa Goswami, é a introdução do Parishambrita, você tem que tolerar os impulsos da raiva. Ele fala isso, né? Ele fala isso. Mas se a gente pensa. Não, ele não fala isso, ele fala impulso da mente, né? Vachu Vega, Manasaha, da ira e da mente, né? Mas a mente tem muito mais coisa aí, não é verdade? Ele não fala da luxúria nesse verso, não fala. Nem da inveja, ele não fala isso. Né? Que a gente tem que tolerar também o impulso da inveja. Sei lá, quando a pessoa está lá comendo chocolate, você não come. Então você tem que tolerar essa inveja. Ou quando ele tem um carro bonito, você não tem. Coisas assim. Você precisa tolerar isso, mas... ele não fala isso. Por que ele não fala isso? Porque ele fala de Kroda. Quando ele fala de Kroda, já está tudo. Por quê? Porque Kroda é como a expansão da luxúria. Né? Como diz Krishna, Kama Esha, Kroda Esha, Rajaguna, Samu, Babá, uma coisa assim. Ele fala, o que ele fala? Ele fala, quando Arjuna fala, Krishna, por que a gente faz, às vezes, a gente faz coisas que a gente não quer contra a nossa vontade, né? Aí Krishna fala, às vezes, não falou isso não. Krishna não falou isso. Mas realmente o que Krishna fala para ele? Krishna fala, olha, Kama Esha, Kroda. Ele fala assim, é a luxúria, Arjuna. É a luxúria. É pela luxúria que esse desejo luxurioso que faz você cometer atividades pecaminosas mesmo contra a sua vontade. É uma coisa assim que vai além. Você vai lá e é esse desejo. Tá ali, por exemplo, se tá ali, tem alguma coisa ali, alguém, como a gente
A moça tá lá no supermercado, ela tira uma nota, ela tira um dinheiro para pagar, né? O caixa do mercado, e de repente cai uma nota de R$ 100 ali, e você olha aquilo. Aí você. Aquela vontade de pegar esse dinheiro, ninguém viu, ninguém tá vendo. Então você. Ai, né? Isso é como cama, é luxúria, ou seja, esse desejo, né? Aí você pisa na nota, fica esperando, né? O pessoal ir embora para pegar a nota, sabe? Mas é aquilo, você pode fazer isso e você pode não fazer. Você pode chegar e dar, ó, moça, caiu aqui o seu dinheiro. Então é isso. Então a gente, por exemplo, a gente fala assim, a ira, o que é ira? A ira é quando você perdeu o controle, você já extrapolou. Então a luxúria já se transformou em ira. Então você pode continuar cantando, você deve continuar cantando já, não para. Se você não consegue sentar, ficar lá, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Você grita, Hare Krishna. Ou senão pega os carros, Hare Krishna, Hare, uma coisa assim. Aquela coisa, né? Que realmente é melhor assim do que você não cantar. Porque se você vou esperar passar a ira, não, vou esperar passar esse sentimento ruim que eu tenho da pessoa, não espera não. É igual, você está doente, tem que tomar um remédio, o remédio é o santo nome. Então o santo nome tá aí, pode cantar. Você não tem contraindicação o santo nome. Você está com muita ira, então não canta. Tá, espera passar a ira. Está com muita luxúria, não canta. Não, canta do jeito que for. Porque é melhor assim, uma vez que o santo nome é muito poderoso, ele vai surtir efeito. Então eu acho que você tem que continuar cantando já, mesmo com ira. Então, um espaço da Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Ele fala, sem devoção pura, o despertar do amor estático, prema, é uma impossibilidade. A devoção pura, ou o Tama Bhakti, conforme descrito por Rupa Goswami, o cultivo da consciência de Krishna, caracterizada pela ausência de desejo de qualquer outra coisa que não seja Krishna. Anabhilashita Shunyangana Karmariyana Vritana Kulena Krishna Nushilan Bhakti, o Tama. Então, assim, Rupa Goswami ele define o Bhakti, o Tama. Ou seja, que você tem que praticá-lo sem a cobertura de karma e jnana. Então, karma e jnana são dois aspectos que muitas vezes cobrem o nosso bhakti. Então, por exemplo, no karma, você tem muitos desejos, você está querendo se elevar a sua energia, você quer ter mais energia para poder utilizar isso no futuro. Isso é karma, influência do karma. A influência do jnana é quando você realmente não quer, você renuncia a tudo, você está assim como fugindo da ação. Isso é jnana. Então, tanto karma como jnana nós temos que praticar o bhakti de uma maneira pura, sem essas influências. Agora, claro, isso vai ser aos poucos também. Ou seja, isso é o Bhakti puro, o Tama Bhakti. Você pratica ele e você não tem desejo. Mas, como eu falei até antes aí, você pode praticar o Bhakti com desejos. Né? Não tem problema, você pratica ele com desejo, vai chegar um momento que você já não vai ter mais desejos. Você não tem mais desejos. E quando isso acontece, ótimo, o único desejo que você tem é servir a Krishna. Mas agora você tem desejo de fazer tantas coisas... você tem muitas funções que te levam para tantos locais, mas continua praticando, porque realmente algum dia você vai praticar o Bhakti de uma maneira pura, o Tama Bhakti, o Tama, Kevala Bhakti, uma coisa assim muito exclusiva, muito elevada. Imagina até quando Krishna ele fala, né, Apiche Sudharacharo Bhajante Manganayabaki. Você mesmo que uma pessoa cometa Sudharacharo, uma atividade extremamente pecaminosa, um ato completamente absurdo, mesmo assim, ele tem que ser, essa pessoa é um sado, se ela é uma Nayabaki, ou se ela é uma pessoa exclusiva, se ela é uma pessoa que tem uma dedicação exclusiva. Então, se você tem Krishna como exclusividade, ele vai te proteger em todos os sentidos. Ele está falando, esse verso, Krishna está bem emocionado, ele está falando, olha,
é o meu devoto, é o meu devoto. Ainda que ele tenha cometido uma atividade atroz, você tem que considerar que ele é meu devoto. É uma coisa assim. Krishna está demonstrando amor aos seus devotos nesse verso. Ele perdeu o controle. Krishna está ali no Bhagavad Gita, no meio ali, e ele perde o controle. E ele está mostrando para todo mundo que o devoto dele é muito importante. Então não importa o que ele fez, não interessa, ele é muito importante. Esse é um ponto muito incrível do Bhakti, né? Porque o Bhakti ele tem esse aspecto, um aspecto de superioridade sobre os outros processos. Por exemplo, no Jnana Marga, se você se você cai da sua posição de Jnana, você se torna um Vantasi. O que é um Vantasi? Vantasi é uma pessoa que come o próprio vômito. Porque, de certa maneira, no Jnana Marga, no Jnana ele está como vomitando tudo. Ele não quer esse mundo material. Ele não quer nada do mundo material. Nada. E, de repente, ele já começa a querer alguma coisa do mundo material. Então, isso é como um Vantasi. É uma pessoa que está comendo o próprio vômito. Já no Bhakti não é assim. No Bhakti, o Bhakti é bem mais misericordioso, liberal. Não é um processo que você tem que ficar sofrendo, causando incômodos ao seu corpo. Não. Imagina. A gente fala, Ekadashi é um dia para a gente jejuar. Mas se você não consegue jejuar, come no kalpa. Come frutas, toma leite, come raízes. Não precisa que você tem que... Não é assim. Simplesmente você tem que aceitar que o Bhakti é o seu caminho. E aí, algum dia, você vai tirar essas coberturas, né, que realmente impedem que a sua prática de uma maneira pura. Então, na realidade, quando a gente pensa que a consciência de Krishna é a ausência de desejos, né, ausência de desejos pessoais, você não tem nenhum desejo para si, o único seu desejo é Krishna, né? Como Ambarish Maharaj, né? Ele estava, imagina, ele era um rei, mas ele fazia a puja. Então ele, como uma personificação das atividades do serviço devocional, ele fazia a puja, ele varria o templo, ele, né? Imagina, Ambarish Maharaj. Tanto é que quando Durvasa Muni chega, né, no ashram de Ambarish Maharaj e pensa que Ambarish Maharaj não desrespeitou ele estava lá fazendo um Ekadashi, Durvasa Muni chega e em algum momento ele vai com seus discípulos, ele vai se purificar, tomar o seu banho, fazer as suas abluções, orações, e era o momento de romper o jejum. Então, o Ambarish Maharaj ele chegou e não sabia o que fazer. Então, ele pediu conselhos para os Brahmas. Os Brahmas falavam, olha, tem horário, né? Tem horário certinho, mas já está na hora de romper o jejum. Mas você também não pode comer antes, eu não posso comer antes do meu convidado. E, imagina, o Durvasa Muni era o convidado dele. Ele estava recebendo ele. E ele falou, então, eles aconselharam, então, toma uma gotinha de água, Charanamrita, toma uma gotinha de água, porque a água quebra e não quebra o jejum. E ele fez isso. Quando ele fez isso, nossa, Durvasa Muni ficou muito bravo. Por quê? Ele não respeitou, chegou lá, queria destruir a vida de Ambarish Maharaj. Mas Ambarish Maharaj estava lá com as mãos, né, postas, assim, e de repente a Sudarshana Chakra se manifesta, sai correndo atrás de Durvasa Muni. E o Durvasa Muni era uma pessoa assim, extremamente renunciada, era uma pessoa, um sábio assim, que todo mundo tinha medo dele, dos poderes que ele tinha, né? Imagina, ele foi lá para os planetas celestiais, ele chegou em Vaikunta. Imagina, ele estava tão irado, e depois ele ficou com medo, né, do Sudarshana Chakra, estava queimando ele. Então ele foi para Shiva disse, não, ele foi para Brahma não, falou, não posso te proteger, não tem como, pediu para o seu Shiva não tem jeito, não tem como te proteger. Aí foi para Vishnu. E Vishnu falou, não posso te proteger, você ofendeu o meu devoto. Tem que ir lá e pedir perdão, não tem como. Imagina, ele tinha poderes, assim, que podia viajar. E era muito poderoso. E Ambarish Maharaj era um
grihasta, um chefe de família, um rei, né? Mas ele tinha muita devoção a Krishna. Então, realmente a gente tem que entender essa possibilidade do Bhakti e tentar praticar, claro, de uma maneira dentro do possível, praticar o Tama Bhakti, que é o Bhakti de forma pura. Os amigos dos devotos de Krishna, eles são especiais. Ou seja, na verdade, um devoto, se diz que quando o devoto o devoto é como um agente purificador. Então, se ele tem, as pessoas que gostam dos devotos, assim, eles vão ser beneficiadas por Krishna, as pessoas que têm alguma conexão com, por exemplo, os familiares, né? Pai, mãe, isso já é como bem assim natural. Que você vai, um devoto ele purifica as suas gerações, né, anteriores e também as suas gerações posteriores. Isso por quê? Porque ele tem muita conexão com Krishna. Então, quando a gente pensa amigos dos devotos, né, que as pessoas que favorecem os devotos, que fazem algum favor ao devoto, essas pessoas, elas obtêm sukriti, elas obtêm um mérito, um crédito espiritual. E isso, Krishna, ele tá muito pendente disso. Por quê? Porque, na realidade, Krishna, ele não consegue reciprocar com os devotos de uma maneira assim como ele queria. Quando ele fala esse verso, né? Ele fala, né? Na medida que você se rende a mim, eu me entrego a você. Krishna explica isso. Mas só que Krishna falou isso, mas ele entende que ele não está conseguindo fazer isso. Com as golpes, por exemplo, ele não consegue, não tem jeito. Ele falou, nossa, como é isso? O amor que vocês demonstram para mim, a rendição que vocês demonstram para mim, isso é impossível. E Krishna se sente assim muito impossibilitado de pagar o serviço que os devotos fazem por ele de uma maneira espontânea, amorosa. E quando Krishna vê que uma pessoa faz algo para os seus devotos, Krishna ele fala, nossa, eu vou favorecer essa pessoa. Por quê? Porque se eu favorecer essa pessoa, é a maneira de eu estar como pagando o meu débito que eu tenho com os meus devotos. Já que eu não consigo reciprocar. Assim, Krishna, mais ou menos ele pensa isso, né? Então, as pessoas que ajudam os devotos, as pessoas que são amigos dos devotos, essas pessoas são muito especiais, ainda que elas não sejam devotos. Por quê? Porque elas já vão ser beneficiadas por Krishna. Krishna vai fazer alguma coisa, ou seja, Krishna vai cuidar dessas pessoas para que elas possam se aproximar dele, ou enfim, ele vai favorecer essas pessoas, mesmo que elas não tenham nenhuma conexão com ele, porque Krishna ele está endividado com os seus devotos. Então a maneira dele quitar essa dívida quando ele vê ajudando os amigos devotos. Quando ele vê que os amigos dos devotos estão ajudando aos devotos, Krishna ele fica sensibilizado, né? Tá, então se o desfrute é algo da alma condicionada, ou se mesmo em Ruti você pode desfrutar. Então, sim, o desfrute faz parte aí do nosso pacote aí, como Nityabadas, assim, almas eternamente condicionadas. Então nós estamos condicionados pelos objetos sentidos e de certa maneira nós queremos desfrutar de tudo aquilo que a gente vê, que a gente percebe, a gente quer. E na realidade, quando a gente quer desfrutar das coisas, o que acontece? A gente está tirando, como se a gente estivesse tirando a vida das coisas. Então quando você pega um objeto e você desfruta desse objeto, é como se você estivesse tirando a vida dele, você está como agarrando ele para si. Então isso é um grande problema. Por quê? Porque isso vai gerar uma reação. Então, quando Krishna fala Jehi Sansparshan Jhaboga Dukkha Janayavati Adyanti Vantakontaya Natishu Ramate Buddhaha. Ele fala, Namate Buddhaha, as pessoas inteligentes, elas não têm essa propensão de desfrute, de querer desfrutar das coisas, né? E porque elas sabem que no início tem uma certa felicidade, mas depois ela já vem muito sofrimento, né? Muito sofrimento. É uma fonte de sofrimento, diz Krishna no verso.
Então, uma pessoa que tem inteligência espiritual não quer desfrutar das coisas. Ele entende que as coisas são feitas para Krishna desfrutar e ele simplesmente vai tomar, aceitar os remanentes desse desfrute de Krishna. Esse é o pensamento de um devoto. Agora, por exemplo, você pensa, agora você pergunta, uma pessoa em Ruti, ela tem essa propensão para desfrutar? Em certo sentido, não. Por quê? Porque ele chegou em Ruti. Então ele já saiu de Anarta Nivriti, ele já eliminou todos os anartas, que realmente é a fase assim, mais difícil, onde você está tentando praticar e é onde pode, realmente, você pode escorregar muitas vezes, porque o caminho não é um caminho, é um caminho muito tortuoso, é como um caminho difícil, como se fosse uma subida, é uma coisa assim. Você chegar lá no topo é difícil, não é fácil. O topo significa nista, essa estabilidade, onde você realmente tem uma tranquilidade. Porque em nista, se diz que em nista você já não vai mais para o desfrute dos sentidos, você já não vai, você já não aceita mais isso. Em nista, imagine em nista, que é antes de Ruti. Então, em nista se explica assim, que você como se fosse uma caixinha, né, uma caixinha que tinha cânfora, e agora já não tem cânfora mais, ou tinha incenso, não sei, mas ficou o cheiro ainda, então ficou o cheiro. Eu me lembro desse exemplo, né? Bom, uma coisa que eu vi uma vez faz tempo, naquela época onde a gente se viajava, né? De ônibus e as pessoas fumavam, né, se viajava de avião, todo mundo fumava no avião, mas aí começaram a mudar a coisa, então eles fizeram uma ala para fumantes no avião, por exemplo. Então tinha uma ala de fumantes, uma ala de não fumantes, você podia escolher. E tinha um governador do São Paulo, que era o Mário Covas, ele era fumante, veterado, assim, fumava muito, e ele teve um problema aí, de, sei lá, enfisema pulmonar, uma coisa assim, não podia fumar mais. Mas ele falou, ele contou, eu achei muito interessante, ficou na minha mente isso. Imagina, que quando ele entrava no avião, ele gostava de sentar na ala de fumantes, né? E aí, mas você já não parou de fumar? O pessoal pensava, não, mas eu gosto de sentir o cheirinho. Mas ele não fumava, mas ele sentia o cheirinho, assim, sabe? Então é mais ou menos isso. Então, em Nista, por exemplo, não é que você perdeu toda a atração para os objetos sentidos, ainda tem, só que você não vai mais. Em Ruti é diferente, porque em Ruti você tem um gosto. E o gosto que você tem por Krishna, você se torna incansável. Ou seja, diz que em Ruti você já não tem nenhuma. Você não dorme, assim, não é que você não está dormindo, quando você pratica, você já não dorme, você está atento, porque você tem já um amor, assim, se explica que aí começa o Bhakti mesmo, em Ruti. E esse momento é um momento que você desenvolveu um amor, e o amor é a garantia, é onde você tem a garantia. Então a pessoa quando chega em Ruti, ela tem muita garantia, uma posição assim, muito segura, Ruti, né? Porque você sentiu um gosto pela coisa. É assim, por exemplo, você vai, sei lá, você vai fazer uma. Eu me lembro, quando a gente era bem jovem, assim, né? E eu era bem magrinho, assim, bem magrinho mesmo, né? Eu já era bem alto, né? Tinha 94, assim, mas eu tinha 60 quilos, uma coisa assim. E ficava com vergonha, assim, disso, né? Assim, com uma certa vergonha. E aí comecei, aí não tinha academia, não tinha nada, mas aí, sei lá na cidade onde a gente morava lá, né, tinha um cara lá que ele tinha sido professor de educação física, ele iria montar uma academia, mas ele não tinha montado, mas na casa dele já tinha os pesos, já tinha, aí eu fui lá, né, fui lá e pedi para ele me treinar, e assim, eu ia todo dia, não falhava, nenhum dia falhava. Eu lembro uma vez que eu fiquei doente, assim, fiquei com febre, assim, e eu fui assim mesmo, cheguei e falei assim, você acha que eu devo fazer o exercício, você acha que eu devo malhar? Ele falou, não, você está doente, não vai hoje não, então você não vai. Mas o que eu digo? E chegou um momento, assim, que, por exemplo, tinha aqueles momentos, assim, que você não queria fazer, a gente não queria, porque, sabe, era no início, essa é aquela coisa assim que você não queria. Você não queria, não, hoje tá chovendo muito, vou ficar comendo bolinho de chuva em casa, dessa uma coisa assim que você podia pensar. Mas ainda assim você ia, e aí de repente você ia
e a coisa funcionava. É mais ou menos assim. Então, por exemplo, o que eu estou falando é que quando você adquire, quando você começa a fazer a coisa e você gosta daquilo que você faz, aí acabou. Aí não é mais sofrimento para você, será sair todo dia, fazer ginástica. Eu estou dando esse exemplo de ginástica que vem na mente. Por quê? Porque você já gosta disso. Então você faz e você aí já libera uma endorfina e você se sente bem, né? Deu um barato aí quando você fez, aí que legal. E você já, ainda que seja um pouquinho até difícil, mas você já tá ali, você tem um prazer em fazer. E quando você tem prazer em fazer as coisas, você faz de uma maneira muito melhor. Então isso é útil. Agora você fala assim, então inútil você nunca vai desfrutar do sentido. Ó, você não vai cair nessa propensão. Aí a gente tem um caso de Parasharamuni. Parasharamuni, onde ele estava? Será que ele estava? Ele estava mais de Irute, com certeza. Parasharamuni. Imagina, ele estava lá, era um sado, assim, ele era um sado assim, incrível, incrível. Um devoto que tinha muita devoção a Krishna. E de repente ele entra num barco, ele vai cruzar o rio, e ali estava Satyavati, que era a filha de um pescador. Ela tinha um serviço de cruzar as pessoas da margem do rio para o outro. E ela era uma jovem, assim, muito, muito bonita, assim, foi uma jovem, né? Diz que a beleza está na juventude, né? Assim eles falam. E ela estava ali. E de repente ele entra. E quando ele entra, assim, ele falou, ele sentiu uma atração muito grande por ela. Ele sentiu um desejo de desfrutar dela. Então ele pegou e falou assim, olha, não tem como, né? Era um sado, ele tinha muito poder, ele tinha um poder místico, muito poder espiritual, poder místico. Então ele chegou e falou, eu tô com muita vontade de desfrutar de você. Ela falou, mas como é isso? Eu sou uma virgem, eu sou... Ele falou, não se preocupa, você vai ficar intacta com os meus poderes místicos. E ela falou assim, mas eu... Aqui tá muita gente, não... Porque era uma coisa pública. Eu falei, não se preocupa. Aí ele, com o poder místico dele, assim, criou uma névoa, assim, uma neblina, assim, que ninguém via nada. Então ele foi, desfrutou dela. E aí o que aconteceu? Nasceu quem? Vyasadeva, imagina. E aí já é o quê? Já é o que Krishna quis. Isso é Shobha Karma, ou seja, Krishna quis isso. Uma coisa maravilhosa, assim. Aí saiu Vyasadeva. E, claro, bom, não sei muito bem os pormenores da história, mas não interessa. O que você entende é o seguinte, que uma situação assim como muito estranha, ou seja, um sado querendo desfrutar de uma mocinha, né, jovenzinha, esse desejo, e disso sai algo tão especial que é Vyasadeva. Então você vê que até em Ruti você pode desfrutar também, se Krishna quiser. Ou seja, por quê? Porque já Krishna já está... Quando chega nessas fases, Ruti, na verdade, nem Ruti nem tanto, mas quando chega em Ashak, em Bhava, por exemplo, Krishna, tudo que acontece com você é Krishna mesmo. Mesmo. É desejo de Krishna mesmo. Mas em Ruti, ainda assim, você pode desfrutar. Só que você não tem esse desejo, nem o desejo você tem mais. Você tem um desejo só de servir Krishna. Né? Você fica incansável do serviço. Quando a gente abandona as nossas relações familiares para praticar o Bhakti, né? Bom, depende muito e como a gente ser flexível nisso. Eu acho que a gente sempre tem que ser flexível com a família. Eu acho que é isso. Só que nem tanto. É uma coisa assim. Nem tanto que... É um flexível que vai dobrar, mas não vai quebrar, né? É uma coisa assim. Porque se você for muito, muito flexível, muito permissivo, você vai acabar sendo prejudicado pela sua própria família. Claro, a gente está supondo que essa família não é consciente de Krishna, que é diferente. E, por exemplo, se a família é consciente de Krishna, se chegar lá, sua mãe e seu pai eles estão cantando com você, chegaram lá, você está lá, você agora é brahmachari, você abandonou a família, mas vem cá, purifica a nossa casa, né? Isso é como uma família consciente de Krishna. Vai dar uma aula do Bhagavad pra gente, uma coisa assim, vem, canta com a gente. Essa é a família consciente de Krishna, mas nem sempre é assim. Ou seja, quando você tem os seus familiares e eles não estão, eles não são devotos, eles vão ter uma concepção completamente diferente da sua. Então você precisa saber harmonizar isso. Por exemplo, com a família, com os pais, você nunca deve discutir, ou seja, nunca deve entrar em conflito, né? Brigar, imagina, com a mãe, brigar com o pai, é uma coisa muito inauspiciosa. Brigar com aquelas pessoas que cuidaram de você quando você era um nenenzinho,
que limparam as suas necessidades, que trocaram a sua fralda. Imagina, foram tantas fraldas. Quantas fraldas um neném troca na sua vida, sei lá, de neném? Quantas são? Ou seja, quando ele nasce lá, até ele ficar com 3, 4 anos, ele deixa de usar. 3, 4 anos, deixa de usar fralda. Quantas fraldas você trocou dele? Qual é a média? Ninguém sabe isso, sei lá. Não sei se alguém vai saber isso, mas não interessa. Imagina, é tanta dedicação, e aí você agora, que conheceu a coisa mais importante da sua vida, que é o Bhakti, você já tem uma certa como animosidade com os seus pais, porque eles não conseguem entender a sua escolha. É uma coisa assim difícil, né, mesmo de você tratar disso. Mas, por exemplo, você vai lá na casa deles e você vai cozinhar para eles, você vai tratá-los bem, você vai explicar como a sua nova vida, né? Uma vida diferente. Bom, se você mora com eles, é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim você tem que harmonizar. Então eu acho que a harmonia é a melhor maneira de você tratar com seus familiares que não são conscientes de Krishna. O que é a harmonia? Você entender que coisas diferentes funcionam por uma função. E a função, qual é a função? É que você seja consciente de Krishna e que eles também possam se beneficiar com isso. Então a harmonia é isso. É entender que eles são diferentes, que você não precisa ficar pregando para eles, você não precisa convertê-los, não é isso. No máximo, sei lá, você dá uma planta de tules para eles cuidarem, ou sei lá, é como uma coisa assim, você não tem que forçar a barra. E existe essa... Quando existe a imposição deles em relação à sua vida espiritual, chegou a hora de você sair fora também. Ou seja, de você realmente se afastar um pouquinho, mas não seja muito, sei lá, excludente na coisa. Então você tem que entender que eles podem serem beneficiados, e às vezes eles vão ser beneficiados mais até pela sua distância do que pela sua proximidade, porque se você está junto, de repente acontece, eu já vi muitos casos, né, quando os familiares de um devoto não conseguem harmonizar com ele, e ele acaba que sai muito, dá muito problema, dá muita confusão, e isso vai ser ruim tanto para ele como também para os seus familiares. Então é sempre assim, sempre tentando harmonizar, entendendo que eles também são entidades vivas que estão conectadas a Krishna, e se eles querem, tudo que eles quiserem no sentido de aproximação, no sentido de, sei lá, se aproximarem da vida espiritual, você vai ser um facilitador. Essa é a coisa. Se não, você é uma pessoa neutra, você não tem como você realmente forçar nada, né? Porque se diz que a fé fraca, ela é muito, de certa maneira, agressiva. Eu me lembro quando a gente se tornou devoto, a primeira vez que eu vi minha mãe, assim, depois que eu me tornei devoto, assim, e eu tinha a camisa, eu comprei uma camisa Sony Tinha Deva, aquela assim, que ele tá, né, como irado. Eu vesti essa camisa, né? E ele tá irado, assim, imagina ele tá lá tirando o intestino de Hiranyakashipu e com a boca cheia de sangue, e minha mãe via isso, ela falava, que é isso? Que é isso? Isso é Deus, mãe, isso é Deus. É uma coisa assim, era uma coisa assim que não precisava ter feito isso, né? Mas a minha fé era fraca, assim, nesse sentido, que eu queria mostrar, cheguei à minha nova religião, uma coisa assim, sabe, que realmente não precisava. Mas eu fiz. Então, assim, é isso, é ter esse sentimento, essa sensibilidade, né, que eles não vão entender o que você está fazendo, não entendem muito bem o que você está pensando, mas com harmonia, com carinho, né, se existir esse elo, tudo vai dar certo. Passa Bhakti Vibhuda Buddhainu Shamaraj. Ele diz: se alguém está pedindo perdão, sempre perdoe. Né? Imagina, até como quando Cristo, né? Quem foi? Foi Pedro? Foi Pedro que perguntou
para Jesus, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Foi Pedro? E aí, o que Jesus disse? Ele falou assim, aí Pedro falou assim, 7 vezes? Ele falou, não, 7 vezes 70? 70 vezes 7. Aí você, imagina, 70 vezes 7 dá 490. 490 vezes. Agora, imagina, e Shishupala ele ofendeu Cristo. Cristo fez uma promessa para a mãe dele, né? Eu vou perdoar Shishupala 100 vezes. Ele vai me ofender 100 vezes, 99 vezes, eu vou perdoar ele. 99. Ele ofendeu-se muito feio, né, Cristo? Até que na 100ª vez, Cristo corta a cabeça dele. Né? Então você vê, a gente não quer perdoar uma vez, né, 2. Então o perdão é importante, né? Se a pessoa está pedindo perdão agora, no sentido assim, você não vai perdoar para a pessoa te avacalhar de novo. Não, então peraí. O perdão significa o quê? Um sentimento de arrependimento mesmo, né? Senão fica igual aquela história, igual aqueles filmes que a gente assistia de faroeste, sei lá. O cara tá lá, o cara tá brigando com ele, brigando. Eles estão brigando, assim, né? Eu lembro essa cena veio na minha mente agora. Tem o mocinho com o bandido, né? Sempre assim, né? Tem um mocinho, tem um bandido, eles estão brigando, e de repente estão brigando aquela coisa toda, aí quando vê o cara cai num precipício, assim, no precipício. Aí ele vai e segura num galho de uma árvore, assim, fica lá. Aí o mocinho chegou, podia fazer o que quiser, podia dar um chute nele, eu podia deixar ele lá, uma coisa assim. Aí ele vai lá, tira ele, assim, do precipício. Quando ele tira do precipício, a primeira coisa que ele faz, recebe um soco do cara, e começa a brigar de novo, né? Isso realmente isso acontece muito, né? Mas é uma questão de generosidade, ser generoso, simples, né? Então, na verdade, é uma qualidade Vaishnavas, ser generoso e ser simples. Isso é como um devoto, ele é assim. Por exemplo, um espaço da Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, né? Imagina, ele era muito generoso, muito simples. Né? Você vê a personificação dessas duas qualidades Vaishnavas, né? Quando imagina, ele estava no quarto assim, e ele ia no banheiro, ele perguntava, posso ir no banheiro? Vocês querem usar o banheiro? Uma coisa assim. Imagina, uma coisa assim absurda, né? Se você for pensar nisso, né? E quando você viu o quarto dele, assim, né? Uma coisa assim, claro, é uma coisa muito simples, assim, muito simples, assim. É isso, é simplicidade. A simplicidade é como uma coisa muito importante, né? E ser generoso também. Generoso. Nesse passatempo também que eu me lembro, né? Que o Gurudeva estava lá, de repente lá na Chaitanya Mata, Chaitanya Gaudiya Mata, lá em Calcutá. E aí estava lá, e de repente, um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhanga Chamaraj, né? Ele escuta, né? Ele tava fora lá lavando as roupas do Gurudeva, uma coisa assim. E de repente ele escuta alguém falar assim, olha lá, eles estão escutando alguém cantar, cantando para Kali, né? Para Kali, né? Kalimata. Cantando para Kali, e de repente ele fala assim, olha, o devoto falou para o Gurudeva, para um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhanga Chamaraj, olha, tá cantando lá no quarto. É no quarto do seu Gurudeva que tá cantando. Ele fala, não é possível. Aí chegou, e quando ele chegou, tinha um cara lá, um adorador de Kali, que tava bêbado, com um tamborzinho assim, né? Sei lá, batendo assim, cantando pra Kali, e Gurudeva tava assim, como batendo assim, né? Fazendo o ritmando assim na perna, né? E Gurudeva, já uns passos abaixo de Bodhanga Chamaraj, já chegou assim. Claro, veio a ira nele, a ira assim, a favor do Vaishnava, claro. Tá incomodando o Gurudeva, sai. Aí Gurudeva falou, não, deixa ele cantar. Ele tá cantando para nossa mãe, para a mãe divina, né? Então, respeita isso. Uma coisa assim, né? Que a gente tem muitos exemplos assim. Você realmente saber perdoar, né? Ou seja, é uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê, né, como o comportamento dos Vaishnavas é assim. Ou seja, a gente vê um devoto que foi lá, que pisou na bola várias vezes, ele vai lá no templo e os devotos assim perdoam ele, os devotos, né?
Imagina esse passatempo com o Prabhupada Bhaktisiddhanta também, que um devoto, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi num templo e já estava preparado já, ele ia instalar uma deidade num templo, e de repente tá tudo preparado, assim, vão fazer, tá tudo um festival, tudo anunciado, e de repente Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, cadê o Brahmachari e tal? Eu falei, não tá mais, por quê? Aí, não, o que só aconteceu, Prabhupada, é que ele começou, teve um caso com a vizinha, uma coisa assim. Ele se apaixonou pela vizinha e teve um problemão aí, né? Então, a gente mandou ele embora, né? Aí o Prabhupada falou assim, não, falou assim, então é o seguinte, se ele não voltar, não vai ter mais instalação da deidade. Acabou o festival. Acabou, terminou. Aí todo mundo ficou assim, aí começaram a procurar, e parece que foi Hagrid Brahmachari, se eu não me engano, que ele era muito esperto, assim, ele foi lá e aí ele lembraram que ele consertava relógios, e foi lá, né? E aí descobriram que ele estava lá numa loja de arrumar relógio, aí foram lá e falaram, você tem que voltar. Não, você agarraram ele e falaram, vamos lá, porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta não vai fazer a cerimônia sem você. Claro que eu tive também muitos momentos que o Prabhupada Bhaktisiddhanta não perdoava. Por exemplo, tem um caso, quando Sri Maharaj ele estava administrando um templo em Kurukshetra, e de repente ele recebe um telégrafo assim, que tal sannyasi, um sannyasi tal, ele não era para aceitar ele mais na mata, era uma ordem de Prabhupada Bhaktisiddhanta, direta. Imagina. Ele olhou, e era um sannyasi antigo. E aí esse sannyasi ele estava vindo de uma peregrinação que ele foi para os Himalaias peregrinar. E ele foi de uma forma independente, assim, sem avisar, sei lá, tomou uma atitude independente. Ele foi para lá. E quando ele volta, e ele passa lá em Kurukshetra, ele vai, e aí César Maharaj falou assim, desculpa, eu recebi um telegrama aqui, eu não posso. E César Maharaj ele estava começando, ele estava bem no início, assim. Eu falei assim, então você me desculpa, eu não posso aceitar você mais na mata, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta não quer. E César Maharaj confessou para ele, eu tô com muito medo, eu confesso para você, tô com medo. Por quê? Que imagina, você é um sannyasi, não tem quantos anos de dedicação, e porque você foi lá peregrinar nos Himalaias, não é que ele foi na rave, não. Ele foi lá em locais de peregrinação dos Himalaias, né? E você foi lá e você é eliminado. Sinceramente, eu tenho medo, o que vai acontecer comigo? Aí o sannyasi falou para ele, olha, o fracasso da educação superior não quer dizer que a educação inferior vai fracassar. Uma coisa que ele falou, não lembro muito bem. Ele falou, porque eu fracassei não quer dizer que você vai fracassar. Aí isso, mas ele conta que ele ficou com um pouco de medo. Cara, depois esse sannyasi ele foi admitido de novo, assim, como brahmachari. Mas provavelmente por quê? Porque era um sannyasi, sei lá, ele quis mostrar uma coisa assim muito forte, né? Ele quis marcar algum ensinamento assim muito poderoso. Então assim, a gente entende que o perdão é muito bom. É muito bom se você pode perdoar, perdoa. Se você pode e ser generoso, sempre seja, ainda que você de certa maneira vá ser prejudicado. É melhor você ser generoso, se prejudicar, do que realmente não ser generoso. Essa é como as qualidades, né, do Vaishnava. Ser generoso e praticar o perdão.